tudo bem? Hoje eu vou fazer uma revisão, né, dos principais conceitos, né, e no final vou deixar algumas perguntas norteadoras, né, para vocês estudarem, certo? Então vamos lá. Então, ó, primeiro nós vamos começar falando do sistema COFEN-COREN, certo? O COFEN é o Conselho Federal de Enfermagem, que a função do COFEN é normatizar. Como assim? O COFEN ele é responsável por normatizar e fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, dessa forma zelando pela qualidade dos serviços prestados e pelo cumprimento da lei do exercício profissional da enfermagem. Normatizar é expedir instruções para uniformidade de procedimentos e bom funcionamento dos conselhos regionais. Ele vai apreciar em grau de recurso as decisões dos Corens, aprovar anualmente as contas e a proposta orçamentárias da autarquia, remetendo-se aos órgãos competentes, e promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional. Então, o COFEN normatiza. Então, todas as resoluções, né? Tudo que a enfermagem deve fazer, pode ou não fazer, tudo vai estar onde? No COFEN, né? Então, ele é que normatiza, né? Então, ele que cria as resoluções, né? As leis da enfermagem, tudo é criado aonde? Dentro do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, né? O COREN, né, as atribuições é executar as normativas do COFEN. É poder de decisão sobre a inscrição do profissional no conselho, assim como seu cancelamento, executar as resoluções demais normativas estabelecidas pelo COFEN, impor penalidades caso de alguma infração, responsabilidade de por oferecer a anotação de responsabilidade técnica, também conhecida como ART, né? Então é ele que determina em todo local, em todo ambiente, né? Que tem uma equipe de enfermagem, tem um responsável técnico. Então, quem vai determinar, né, onde vai ser registrado isso vai ser no COREN. O enfermeiro responsável técnico cuida do planejamento da organização, direção, coordenação, execução e avaliação do serviço de enfermagem da instituição de saúde. Propor medidas ao COFEN pensando sempre na melhoria do exercício da profissão. E, né, as outras funções estão atribuídas pela lei 5.905 de 63, né? Então, né, o COFEN vai normatizar, que é o Conselho Federal de Enfermagem, e os conselhos regionais de enfermagem vão executar, certo? Então, vamos lá. Então, né, quais são os profissionais regidos pelo COFEN, né? O enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem e as obstetrizes, certo? Ou os obstetrizes. Aí, né, no que tange a história da enfermagem, quem foi Florence Nightingale? Então, Florence Nightingale, né, ela nasceu em Florença em 12 de maio de 1820, né, e morreu em 3 de agosto de 1910. Foi uma enfermeira estatística, reformada social e escritora britânica que ficou famosa por ser pioneira no tratamento a feridas de guerra durante a Guerra da Crimeia. Ficou conhecida na história pelo apelido de a Dama da Lâmpada, por servir deste instrumento de iluminação auxiliar dos feridos durante a noite, né? Então, durante a noite, ela passava, né, nas enfermarias com uma lâmpada, vendo se todos os enfermos, né, estavam bem, né, e fazendo o cuidado inerente. Ela é considerada a fundadora de enfermagem moderna, sendo pioneira na utilização do modelo biomédico, baseado-se na medicina prática pelos médicos. Florence, uma anglicana, acreditava que Deus a havia chamado para ser enfermeira, né? Então, a Florence, ela foi uma né, ela é a mãe da enfermagem, uma das pioneiras, né, da enfermagem moderna, né? Então, ela que determinou até hoje, né, esse modelo hospitalar que nós utilizamos, o modelo de cuidado sistematizado, né? Ela deu ênfase nessa questão dos cuidados voltados para a segregação de doentes em clínicas, né, com patologias iguais, né? A questão do controle de infecção, da limpeza hospitalar, né? Da segregação e do acondicionamento de lixos, né? Todas essas primícias do cuidado inerente ao doente e essa questão da organização hospitalar, dentre outras coisas, né? Então, a Flores, né, é a mãe da enfermagem mundial, né? No que tange o Brasil, nós temos a Ana Nery, né, que é a Ana Justina Nery. A Ana Nery, né, ela nasceu em 1814 e morreu em 1880. Foi a pioneira da enfermagem no Brasil. Prestou serviços voluntários nos hospitais militares de Assunção, Correntes e Humaitá, durante a Guerra do Paraguai. A Ana Nery permaneceu com o exército brasileiro por quase 5 anos. Na guerra perdeu um filho e o sobrinho e teve extraordinária atuação. É considerado, portanto, a primeira enfermeira voluntária no Brasil. Quando regressava da guerra, recebeu várias homenagens. Foi presenteada com uma coroa de ouro onde estava gravada a heroína da caridade, as Baianas Agradecidas, dada por uma comissão de senhoras baianas existente no Rio de Janeiro. Por sua atuação na campanha do Paraguai, Ana Nery foi denominada pelo Exército de Mãe dos Brasileiros,
Posteriormente, Carlos Chagas também homenageou, batizando com seu nome a primeira escola oficial brasileira de enfermagem de alto padrão, em 1926, na cidade do Rio de Janeiro, né? Que até hoje é a escola de enfermagem da UFRJ. Lembrando que essa não foi a primeira escola de enfermagem, essa foi a primeira escola de enfermagem de alto padrão. A primeira escola de enfermagem foi a escola de enfermagem de Alfredo Pinto, tá? Então, né, como que a enfermagem ela se tornou de empírica para ciência, né? Então, ela era empírica quando ela é baseada na experiência e na observação. Então, Florence fez isso, né? A partir de observações, né, de grandes coisas, ela foi criando o quê? Teoria, né? Então, ela passou de empírica para ciência, né? Então, ela se tornou ciência a partir do momento que os conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e formulados metódica e racionalmente, né? Então, assim, primeiro ela era empírica, né? Eles iam experienciando, né? Experimentando como que se fazia as coisas, né? Até que aquelas práticas exitosas, né? Tudo aquilo que deu certo naquele lugar foram se repetindo, né? E foram virando métodos, né? Foram virando maneiras de serem executadas, né? O passo a passo. Então, a partir desse momento, ela passa de empírica para ciência, certo? Então, tá. Então, com isso, né? Na maternidade hoje, né? A assistência de enfermagem, ela é hoje de uma forma ela é hoje implementada de uma forma sistematizada, que é a sistematização da ciência de enfermagem, né? Então, a sistematização da ciência de enfermagem, a SAI, consiste no desenvolvimento de uma metodologia da prática do enfermeiro. E ela é concretizada no Brasil por um método, né? Esse método é chamado processo de enfermagem, que é um método desenvolvido com base no método científico, tendo como finalidade imprimir racionalidade ao processo de cuidar, certo? Então, a sistematização da ciência de enfermagem no Brasil é implementada por um método chamado de processo de enfermagem, certo? O processo de enfermagem é um método para organização e prestação de assistência de enfermagem, né? Que ele é composto por 5 etapas: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação, e fornece estrutura organizacional para a realização do propósito do processo, certo? Então, qual que é a importância dele? Ele melhora a qualidade da assistência ao paciente, né? Participação do paciente na assistência e contribui para o crescimento profissional de cada enfermeiro, correto? Então, então os componentes são coleta de dados, o diagnóstico de enfermagem, que é feito em cima, né, da classificação norte-americana chamada de NANDA, planejamento, implementação e avaliação. Então, essas são as 5 etapas do processo de enfermagem. O processo de enfermagem, né, ele é regulamentado no território nacional pela resolução COFEN número 358 de 2009, que dispõe sobre a sistematização de assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados, em que ocorra o cuidado profissional de enfermagem e da outras providências, certo? Então, a sistematização da assistência de enfermagem no Brasil é feita através de um método, que é chamado de processo de enfermagem. Quantas fases ela tem? 5. Coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação. E ela é regulamentada pela Resolução 358 de 2009 do COFEN, que diz que tem que ser feita em todos os ambientes públicos ou privados em que ocorra o cuidado profissional de enfermagem, certo? Então vamos lá. Aqui eu deixo para vocês umas questões norteadoras para ajudar vocês no estudo, tá? Então vocês respondam, tá? O slide dá base para responder todas essas questões, tá bom? Muito obrigado.